Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Agroagenda. Agora você sabe que toda semana você tem um compromisso com a gente no final do dia. Geralmente às quintas-feiras a gente está aqui, um bate-papo sempre especial. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre carreiras, oportunidades e crescimento no agro, que claro é um setor que não para de transformar, que está cheio de novidade e novos talentos. E o tema de hoje é carreira no agro, do estágio à liderança, caminhos para crescer no setor que mais cresce, mais move o Brasil. A nossa convidada é a Catarina Simões. Ela é especialista em marketing e recrutamento da Eureka, que é uma consultoria referência nacional em programas de estágio e trainee. Olha só, o pessoal já está chegando aqui, muito bom. Pessoal, fala da onde que vocês são, tá? Fala aí qual que é a sua área de interesse, que eu já vou chamar a Catarina aqui para o bate-papo. Falando sobre ela, ela teve à frente de grandes projetos como o programa de estágio da Vivo em 2025, Braskem em 2026 e Trainee Geração Agroativos. Eu vou perguntar para ela se é Ativos ou Ativos 2026, que é o projeto aí que conecta jovens empresas por meio de experiências que unem propósito e resultado. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito inspiradora. Cadê ela aqui pela Eureka? Já vamos convidar. Essa conversa vai ser muito inspiradora, que a gente vai falar sobre o pessoal, sobre construir, né, uma trajetória sólida e estratégia no agro. Oi, Catarina, deu certo? Olá, Nossa, deu tudo certo. Tudo tudo bem? bem? Tudo certo? Obrigada aí por atender o nosso convite aí Eu que para agradeço. tirar essas dúvidas sobre carreira, estágio. Agradecer a minha xará, Nicole. Espero que ela esteja vendo aí a gente que também fez essa ponte aí para estar aqui hoje falando contigo. Catarina, bem-vinda. Fala pra gente como é que começou a sua trajetória profissional até chegar aí na Eureka pra gente falar sobre o nosso tema principal daqui a pouquinho. Boa, primeiramente, super obrigada pelo convite, Nick. Estou super feliz de estar aqui representando a Eureka, falando um pouquinho sobre os nossos programas em aberto, nossas experiências no setor agro. E, bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Catarina, especialista de marketing, como a Nick falou. E estou aqui na Eureka há mais ou menos um ano, mas a minha trajetória profissional não começou especificamente no marketing. Eu iniciei a minha faculdade, né, em Relações Internacionais, na Federal do Rio. E aí acabou que eu estava sentindo que eu não estava muito feliz nessa área. Gostava muito de entender sobre geopolítica, entre outros, mas não estava muito feliz ali no setor. Então eu comecei a buscar algumas atividades ali extracurriculares na faculdade para eu tentar ficar um pouco mais engajada ali, mais motivada. E acabou que eu entrei na empresa júnior, né, da minha faculdade, a Expand Júnior, que é de Relações Internacionais, e entrei no setor de marketing. E daí para frente foi realmente só para frente. Eu acabei virando coordenadora de marketing, depois me tornei diretora. Fui para a IESEC, que é uma outra atividade extracurricular, inclusive, pessoal, super dou essa dica, façam atividades extracurriculares durante a faculdade, porque super te auxilia aí a ter uma direção do que você quer seguir. E acabou que eu também virei gerente ali de marketing na IESEC, e com isso moldei a minha carreira toda para essa área, graças a Deus, que sou muito feliz. Acabou que eu trabalhava ali, né, com agências de marketing, depois, em 2021, encontrei o marketing de recrutamento e estou aqui até hoje, sendo um ano aí na Eureka, estou super feliz com essa área e trazer aí carreira, trazer programas de porta de entrada para os jovens talentos que estão aí em busca de entrar aí no mercado de trabalho. Muito bom, muito bom. Sabe, muita gente pergunta pra gente, acha que nós do Agroagenda a gente faz a contratação, né? Então, o pessoal que perguntou, a gente tá com a Eureka aqui, com a Catarina, que é especialista, e agora sim tem uma ponte para vocês. E falando em agro, que a gente está aqui, o Agroagenda é o nosso foco principal, mas a gente fala sobre carreira e oportunidade de forma geral. Fala pra gente que momento que o agro entrou aí na sua vida, no seu trabalho, como é que está sendo essa experiência aí de trabalhar nesse setor? Boa. Então, Nick, o agro ele entrou de forma bem recente na minha vida, na verdade. Como eu falei para você, eu fazia faculdade de Relações Internacionais, então eu tinha uma visão um pouco mais ampla, né, sobre a parte ali do agronegócio.
tinha estudado também durante o ensino médio, na escola, gostava ali de entender um pouco mais sobre o assunto, mas não era ali realmente a minha especialidade, né? E aí, quando eu entrei na Eureka, acabou que a gente teve ali alguns programas específicos do agro, mas que eu não estive à frente, foi da LZ Grãos, por exemplo, de empresas bem grandes do agro, e agora, felizmente, eu estou à frente do Trainee Geração Agro aí da Atmos, você falou certinho, Nick, é uma empresa que é focada, de fato, no setor sucroenergético, que é muito interessante, e eles atuam simplesmente desde a colheita da cana-de-açúcar até a produção de energia por meio da biomassa. Eles também fazem biocombustível com o bagaço, também com toda a parte ali de industrial, né, da empresa, e além disso eles produzem açúcar para promover para o exterior, né? Então, assim, é simplesmente uma empresa completa. Temos também a SLC Agrícola, que é uma empresa gigantesca, uma das maiores empresas agrícolas aqui do Brasil, e como eu falei para você, também fizemos o programa Trainee da LZ Grãos. Então, o agro ele chegou recentemente, mas já chegou com tudo, com bastante oportunidade. E estou super feliz aí de estar à frente desses programas, justamente porque são grandes oportunidades. É um setor muito grande. A gente está falando sobre um dos maiores setores do Brasil, né? Então, estou super feliz aí de estar à frente disso e também que agora tenho mais essa frente para estar atuando. Bom, falando nessas grandes empresas, né, projetos aí, depois fala para a gente, né, sobre como que está sendo aí para você liderar esses projetos de grande porte. E, inclusive, falando de agro, muita gente, até mesmo o público jovem, né, acha que é um setor muito tradicional. Você acha que está mudando? Hoje tem pessoas mais interessadas nesse setor. O que você, dessa sua experiência, como que está sendo essa receptividade dos jovens nessa área? Legal, Nick. Então, vou trazer aqui uma opinião real, assim. Eu acho que é um setor tradicional, mas isso não quer dizer que isso seja ruim, né? Trazer tradicionalidade e inovação, eu acho que é por isso que o agro hoje é um setor tão importante para o PIB nacional, tão importante para as relações internacionais do Brasil, né? Então, eu acho que o agro ele realmente é um setor um pouco mais tradicional. Tradicional, quando eu digo isso, é de solidez, de robustez, confiança. É um setor muito grande e que se perdura pela história do Brasil desde sempre, né? E, basicamente, o que aconteceu é que agora o agro ele junta a tradição com a inovação. E os jovens estão realmente mudando essa visão, né, do agro, justamente porque hoje eles estão buscando empresas e formas de se comunicar com esses jovens de forma mais assertiva, comunicando essa inovação. Porque é aquele negócio, né, do agrotech realmente é verdade. Eu não tinha essa visibilidade. Eu fui ter, de fato, quando eu comecei a trabalhar com isso e ver que é um setor tão, mas tão grande, tão tecnológico e tão inovador, que a tradição é uma parte disso e que as pessoas realmente têm visto essa mudança, né? Os jovens, eles estão muito abertos a isso. A gente vê que, assim, o pessoal está super engajado com os nossos programas, tanto de estágio quanto de trainee, do agronegócio, né, especificamente. E acredito que, assim, isso só vai melhorar, né, digamos assim. Então, a visão dos jovens ela já está melhorando em relação a isso e acredito que a gente vai tirar esse estigma de empresas tradicionais, né? Que a gente tem essa questão de se é tradicional, é uma empresa antiga, uma empresa que não é inovadora. Mas não, na verdade é uma empresa sólida, uma empresa que traz ali uma robustez de muitos anos, que faz aquilo com muita certeza, que faz aquilo com uma grande qualidade e que está sempre trazendo novas tecnologias e inovações para que ela se mantenha no mercado até hoje, né? Então, acredito que seja isso e que os jovens estão acompanhando essa nova versão aí do agro. É, muito bom. Até te perguntar que tipo de profissionais, né? Hoje, esse perfil de empresas agro, elas estão buscando. Legal. Então, eu sempre tive na minha cabeça que agro era uma coisa muito assim, da agronomia, setor agrônomo mesmo, né? Mas na verdade, assim, o que a gente tem mais visto são profissionais realmente tanto dessa área quanto de áreas de tecnologia, de ESG, né? Sustentabilidade, que é uma questão muito importante para as empresas, principalmente desse setor que trabalha de uma forma muito grande na produção de commodities. Então, é muito importante que eles olhem para esses tipos de áreas, né? E hoje o que eu tenho percebido de fato é que as empresas buscam profissionais que sejam holísticos. E o que isso significa, né? São profissionais que
entendem sobre o negócio, entendem o que a empresa faz. E quando eu digo isso, eu não estou falando sobre apenas entender o setor que a empresa está, o que é muito importante também. E também não estou falando sobre você chegar na sua cadeira, na frente do seu computador e fazer somente o seu trabalho e achar que está tudo bem. É importante que você faça isso, eu não estou falando sobre você acumular funções. Eu estou falando especificamente sobre você conversar com outras áreas, você entender como outras áreas fazem com que esse negócio aconteça. Para que você tenha uma visão, né, de fato, holística sobre o negócio e você saiba, de fato, colocar o seu trabalho em prática de forma tão assertiva que você também traga inovação para a empresa, né? Então, acho que as empresas, tanto agro como de qualquer setor, mas assim, eu vejo que o agro também é muito importante nesse sentido, justamente pelo setor de inovação, por essa necessidade de estar cada vez mais melhorando os seus processos por meio de automações, entre outros, né, e tecnologia. Eu tenho visto esse cenário, de fato, das empresas necessitarem de profissionais que, de fato, pesquisem bem sobre o que eles estão fazendo e sobre o que a empresa faz. É sobre conversar com aquele colega, o que você está fazendo, como é que você coloca determinada ação em prática e tentar melhorar o seu trabalho ali, porque quando você entende o que a sua empresa faz de forma 360, digamos assim, fica mais fácil de você ver como você pode melhorar no seu dia a dia, como você pode melhorar os processos da sua própria área. E aí, com isso, você só vai crescendo, escalonando, enfim, é só sucesso. Muito bom que você falou, que normalmente é isso, né? As pessoas, eu digo, os estudantes ou recém-formados, eles sempre acham que o que vai aparecer de vaga na área do agro é justamente isso, é para o veterinário, é para o agrônomo, é para o zootecnista, mas não. Hoje a gente está falando de tecnologia, então tem aí a parte de marketing, direito. Fala pra gente aí sobre, inclusive, essas vagas aí, que eu já estou me adiantando, porque a gente está com essa parceria com esses dois projetos aí, que é da Ativos e da não sei, SLC Agrícola, falei certo? Isso, eu falo certinho. Então, e assim, quais são essas vagas que estão disponíveis? Porque tem um pessoal aqui acompanhando que está curioso para saber sobre esse projeto, né? E o que tem de novidade, quem que pode se inscrever, né? As áreas aí do Brasil que vocês estão atuando. Não estava no script essa pergunta, hein? Boa. Bom, trazendo um pouquinho, né, sobre os nossos programas em aberto. A gente hoje está tanto com um programa de estágio quanto um programa de trainee, né? O programa de trainee, ele é um programa que a gente está buscando pessoas já formadas há mais ou menos ali 3 a 5 anos, que já tenham experiência no agro, justamente porque a Ativos precisa de pessoas que já tenham ali colocado a mão na massa por um tempinho. Essas vagas são específicas para quem fez engenharia, está qualquer tipo de engenharia, mas principalmente agrícola, agronomia, também engenharia, até mesmo engenharia civil, tá? A gente está aceitando de tudo. Então, todo tipo de engenharia, engenharia de produção, engenharia química, muito importante. Muitas vagas são para engenharia química. Inclusive, a Ativos tem um laboratório em cada usina, é muito legal acompanhar isso. E, bom, da parte do programa de estágio especificamente, que é da SLC Agrícola, a gente tem vagas para agronomia também, engenharia agrícola. Como não é meu projeto, eu estou aqui lendo, pessoal, fica aí também de convite para vocês darem uma olhadinha na página da Eureka, que tem todas as nossas vagas por lá, mas trazendo um pouquinho para vocês, também a engenharia agronômica, praticamente os mesmos cursos, né, da Ativos. Também temos engenharia de produção, mecânica, têxtil, também temos medicina veterinária e zootecnia. Na Ativos a gente não tem essa área, né, de medicina veterinária e zootecnia, é um programa de trainee realmente mais de engenharias, digamos assim, mas o programa de estágio especificamente é para quem ainda não está formado. Então, se você está fazendo essa faculdade, se você está fazendo engenharia, medicina veterinária, esse espaço é para você. E é isso, basicamente. As nossas localidades são, da Ativos especificamente, são para Mirante do Paranapanema, ali em São Paulo, no interior de São Paulo. A gente também tem para várias localidades do Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Já a SLC Agrícola, vou te falar que são muitas localidades, tá? Já digo aqui que são
localidades tão diversas que eles nem deixaram certinho aqui no nosso hot site. Então, fiquem à vontade para dar uma desbravada, porque tem bastante lugar para vocês desbravarem, para vocês fazerem parte. E só sucesso, né? Uma empresa tão grande assim, realmente, assim, são 23 fazendas da SLC Agrícola. Então, é bastante lugar para vocês atuarem. E é isso, são dois públicos diferentes. Então, vocês têm bastante aí oportunidade de crescimento e todas elas, assim, trazem uma super oportunidade, porque a gente está falando sobre um setor que realmente a pessoa, quando entra, ela tem muita oportunidade de crescimento. É muita oportunidade mesmo. A gente vê pessoas nas mesmas empresas, desde que entraram como estagiários, até mesmo virando cargos de liderança, gerentes e presidentes. Então, assim, é realmente uma oportunidade muito grande, muito legal e que é para dois públicos diferentes. Então, assim, tem para todo mundo, literalmente. Muito bom. Olha, o pessoal que está acompanhando aqui, ou que entrou agora, eu estou com a Catarina, que ela é especialista da Eureka, e está falando sobre projeto de estágio e sobre projeto de trainee no Brasil todo, pessoal. Então, assim, vocês continuem acompanhando a nossa live, mas quando ela terminar, vocês vão direto lá no portal da Eureka e se inscrever. Bom, falando sobre sobre as empresas do agro hoje, quais que são os principais desafios que essas empresas estão tendo para realmente atrair e reter esses jovens talentos? Porque o jovem de hoje, Catarina, vou dar aquela minha opinião como se eu fosse idosa. Eles ficam um pouquinho no lugar, não, já não quero mais, e tchau. Não, isso aqui não tá legal. E não tem aquele apego também ao trabalho, né? Então, assim, como que faz aí para você reter e deixar ele trabalhando ali? Boa. Bom, falando sobre a parte ali da atração, né, desses candidatos, eu acho que o que mais traz dificuldade para as empresas, né, hoje é exclusivamente falar a linguagem do jovem. É você saber qual é a necessidade desse jovem, o que esse jovem está buscando hoje. Porque quando a gente fala sobre marca empregadora, a gente está falando sobre a reputação dessa empresa, né, com os colaboradores. Então, como esse colaborador está se sentindo hoje na empresa? Como você pode fazer com que ele se sinta melhor no dia a dia dele, né? Então, na parte de atração especificamente, eu acredito que o que mais tem sido difícil para essas empresas é realmente saber onde e como se comunicar com essa geração, que é uma geração realmente muito dinâmica, é uma geração que, ao mesmo tempo, que aprende muito rápido, também cansa muito rápido. Então, hoje, a moeda mais difícil realmente é a moeda da atenção, tá? E principalmente para a geração Z, que é uma geração tão que precisa de fato ter ali uma atenção um pouco maior. Acaba que a gente tem essa dificuldade um pouco que é interessante de se ver, né, com a geração especificamente. E na parte de retenção, acredito que seja a exata mesma coisa. O jovem hoje, ele busca muito uma vida fora do trabalho, né? E aí trazendo realmente uma coisa que a gente tem estudado por fora e também o que a gente tem visto no mercado no dia a dia. O jovem, ele busca muito essa questão, né, de ter uma qualidade de vida muito grande, a ponto de que ele consiga conciliar a vida pessoal com a vida profissional. E algumas empresas ainda têm muita dificuldade de entender essa dinâmica, né, da geração Z, que é muito pautada no preciso viver o agora, né, que a gente sabe como funciona, mas também é muito pautada nessa questão de viver a longo prazo uma vida que vale a pena, né, ser vivida. Então, acredito que as empresas hoje elas precisam olhar realmente para isso. O que a geração Z está querendo dizer com isso? Por que ela está com tanta dificuldade de se manter numa empresa? Justamente porque as empresas precisam olhar de forma mais certeira, né? Como elas podem melhorar ali a experiência desse colaborador em diversos ramos, né? Tanto no agro, a gente percebe isso, tanto no agro quanto em qualquer tipo de setor, assim. Realmente não é fácil prender a atenção dessa galera, mas eu tô vendo que a gente está conseguindo aí melhorar bastante nesse sentido. Muito bom. Gente, para quem chegou agora, eu estou falando com a Catarina Simões, especialista aí em recrutamento da Eureka, falando sobre várias oportunidades, dando dicas valiosíssimas para vocês que estão aí buscando estágio, buscando um programa de trainee. O programa de trainee, ele é limitado? Acho que são 2 anos e aí depois você tem chance de se efetivar na empresa. Do estágio, acho que do estágio também, né? A diferença
Olha, eu dando minha opinião. A diferença básica é um é que é formado, o outro está estudando, fazendo faculdade ainda. Exatamente, Nick, exatamente. Ambos os programas têm a possibilidade de você ser efetivado. No caso da SLC, por exemplo, você ganha uma visibilidade maior para se tornar um trainee, né, posteriormente, porque quando você é um estagiário, você ainda está na faculdade. E o trainee, o intuito é que ele seja formado para ser uma futura liderança, para ser um futuro especialista. Então, na SLC, especificamente no programa de estágio, você ganha uma visibilidade muito grande, né, dentro da empresa, justamente porque você já está por ali, você consegue provar ali o seu potencial, provar que você realmente é um futuro profissional de sucesso. E no trainee também, né, da Ativos, a mesma questão, né, você tendo ali um espaço de crescimento, tendo oportunidade de efetivação, se provando um bom profissional, aquilo que a gente falou, né, sendo um profissional holístico, tentando entender muito bem sobre como funciona a empresa, mantendo ali boas relações interpessoais, que isso é super importante. Então, esses dois programas, assim, têm ambas muita possibilidade de crescimento. Como eu falei, o setor agro, ele é tão grande e ele tem o negócio do money, né, como a gente sabe. Então, é prático ali para que o pessoal se mantenha nas empresas e cresçam aí bastante no setor. Muito bom. Ah, o Sidney há pouco deu opinião, falou que entrou agora, tá gostando da live. Sidney, pessoal que tá aí acompanhando a gente, tá entrando bastante gente, tá bem legal. Dê a opinião de vocês aí, falem de onde que vocês estão, o que que vocês estão buscando de vaga. Aproveita que a Catarina tá aqui, ela pode responder ao vivo, tá? Inclusive a Eureka, ela é conhecida por ser uma consultoria jovem, inovadora. E aí, como que está sendo trabalhar com vocês? Hoje tem um termo jovem-cêntrica que a gente fala, né? E como é isso? E só aproveitando uma deixa, falando sobre currículo, tem um ditado, eu sei o ditado, ele fala o seguinte, que muitas pessoas também, elas são contratadas pelo currículo e às vezes elas são dispensadas pelo jeito, né? Então você falou muito sobre relação interpessoal e tudo mais, você vê aquele currículo lindo, vai ver a pessoa na hora do dia a dia também é complicado. Mas, e aí, fala pra gente sobre essa abordagem jovem-cêntrica. O que é isso? Boa. Então, basicamente, a Eureka tem uma abordagem de colocar o jovem no centro, né? Então, nós normalmente fazemos programas de porta de entrada, desde programas de aprendiz até programas de estágio e trainee. Então, a gente basicamente trabalha para colocar o jovem no mercado de trabalho, por meio de qualquer tipo de programa. E essa abordagem é justamente a gente entender como funciona o comportamento desse jovem. Por isso que a gente fala muito sobre a questão de atenção. A gente sabe que não é fácil, porque a gente está aqui no dia a dia trabalhando para manter a atenção dessa galera. Então, a gente tenta entender como funciona o comportamento deles, que tipo de conteúdo eles gostam de consumir, como a gente pode, de fato, manter as empresas relevantes para esse público. Então, a gente basicamente faz a ponte, né, entre o jovem e a empresa, mas que a empresa consiga contratar esse jovem. Então, por isso que jovem-cêntrica, a gente faz toda e qualquer abordagem para que esse jovem seja o centro da nossa estratégia. E, além disso, a gente foca muito também na experiência desses jovens, né? Então, a gente tem uma plataforma para que eles se inscrevam nas nossas vagas, a gente envia newsletters, a gente traz conteúdos para esses jovens, justamente porque a gente quer capacitá-los, inclusive a gente tem algumas comunidades por aqui que funcionam de forma bem legal, justamente para que ele se sinta capacitado, para que ele entre nas empresas e ainda se sinta pronto, né? Para estar ali estagiando, ou sendo trainee, ou sendo também o próprio aprendiz. Então, a gente trabalha normalmente dessa forma, colocando o jovem no centro, justamente porque a gente sabe que é um potencial talento ali de muito sucesso, que pode só ter um crescimento exponencial, e a gente confia muito no poder deles, né? Então, e quando a gente fala sobre jovem cêntrico, a gente não está falando somente de programas que são abertos para quem está ali, de fato, entrando no mercado, né? A gente também trabalha muito com programas de transição de carreira. Então, são programas de porta de entrada, inclusive para pessoas que estão passando por essa transição, que também são jovens ali na sua... nessa nova área, né, que a pessoa está se aventurando. Então, é muito interessante, de fato, a gente perceber que o jovem cêntrico, ele é, de fato, não somente específico para jovens de idade, digamos assim, mas para jovens pessoas, jovens de área, e que a gente faz com que eles se sintam prontos para entrarem no mercado de trabalho.
Muito bom. E o que é mais importante nesse que você vê nesse programa de estágio e trainee de sucesso? Olha, eu acredito assim, para mim, as minhas métricas, eu tenho as minhas métricas, né, de trabalho, e para mim, sucesso é quando a gente consegue fechar todas as nossas vagas, né, abertas para o nosso cliente, com muito sucesso, que todos os candidatos são muito bons, que o cliente realmente chegue no final e fale, caramba, que candidatos bons a gente tem, sejam 20, sejam 30, sejam 5 vagas, sejam 400 vagas. No final, se a gente trouxe candidatos assertivos, qualificados para essas vagas, a gente sente que teve um sucesso. Mas, além disso, a gente se importa muito com a experiência desse candidato, né? Então, além disso, além de coletar o feedback das empresas, que é muito importante para a gente, como uma empresa jovem-cêntrica, a gente também quer focar muito na experiência desse candidato. Ele se sentiu feliz com esse processo seletivo? Chegou no final, ele não passou. Ele se sentiu feliz também de participar disso, ele se sentiu capacitado. Então, a gente foca bastante nesse tipo de experiência e também uma métrica de sucesso quando a gente chega no final e mesmo quando o candidato não passa, ele manda aquela mensagem, poxa, Catarina, muito obrigada. Poxa, Érica, muito obrigada por todo o apoio, por todo o auxílio. O programa foi muito legal, infelizmente eu não passei, mas nos próximos eu vou tentar de novo. Então, isso é muito importante para a gente. E, por fim, mas não menos importante, é o fortalecimento da marca empregadora da empresa, né? Então, a gente vê, né, o quanto os nossos programas, por exemplo, um programa, ele vem no primeiro ciclo, né? Digamos assim, a empresa nunca abriu um programa de estágio com a Eureka, e aí ela abriu o primeiro, né? E aí, do primeiro para o segundo, a gente já vê um engajamento dos jovens com a marca empregadora da empresa muito maior do que foi no primeiro, porque no primeiro a gente estava explicando como funcionava a empresa, a gente estava explicando como funcionava cada tipo de área, e aí no segundo as pessoas já sabem, as pessoas já estão engajadas, quem passou e não, quer dizer, quem se inscreveu e não passou e vai tentar agora, por exemplo, e tenta novamente, é muito interessante porque realmente, assim, o fortalecimento da marca empregadora é algo que a gente não consegue mensurar, mas a gente percebe, justamente o que a gente está falando sobre percepção, a gente está falando sobre reputação. E quando a gente vê que um programa saltou, né, de 10 mil inscritos para 30 mil inscritos, isso é um sucesso para a gente também. Nossa, é muita gente! Uma pergunta aqui até curiosa em relação a essa parte da contratação. A Eureka, ela tem trabalhado com inovação, tecnologia nesses processos seletivos, porque a gente vê muitas pessoas desistem também na hora de ir lá e se inscrever para uma vaga, porque é tanta coisa para preencher. Por exemplo, ó, você já tem um currículo, tá? Ó, estou falando de mim, por exemplo. Você já tem um currículo pronto, você já fez. Aí você vai se inscrever num site. Aí o site vai lá, experiência, período a período, descreve, nananã, pula na próxima linha. Vai lá, preenche outro. Nossa, isso é, assim, um teste de paciência. Então, eu vejo... A gente tem um site aí famoso, que eu não vou citar o nome, mas é horrível. Eu vejo as pessoas dando as declarações que falam... Quando vê aquela empresa ali, para fazer a seleção, fala, não vou me inscrever. Ah, não, eu mesma já fui uma que na época, uns anos atrás, graças a Deus, estou na Agroagenda apaixonada pelo agro, mas que eu já entrei lá nesse site, que aí você faz uma avaliação psicológica, aí você faz não sei o quê. Na Eureka é assim? Ou assim, agiliza a vida também do candidato? Ó, Renata, sim, fala, pessoal, quero ver vocês aí também no chat. Contem pra gente sobre a experiência de vocês, pessoal. Mas trazendo sobre como funciona ali na Eureka, né? Hoje a gente está com uma nova plataforma e a forma de se inscrever está bastante simplificada. Você basicamente coloca o seu curso, onde você está atuando, né, de fato, e a partir disso você já consegue subir o seu currículo e a gente faz a análise do currículo por aqui. É claro, a gente precisa de algumas informações importantes, algumas empresas têm metas de diversidade, por exemplo, então a gente precisa de fato que a pessoa forneça determinadas informações, mas são informações rápidas, a gente pega ali de 3 a 5 minutinhos e é sobre isso.
Depois a gente tem o fit cultural, né, que é importante, a gente precisa saber se o candidato ele tem ali os valores parecidos, né, com os da empresa, e ele tendo, ele passa ali para o nosso desafio online. Depende muito do processo, tá? Hoje, por exemplo, nos programas de aprendiz, a gente não tem desafio online. Então, sai do fit cultural diretamente para as entrevistas por inteligência artificial, que eu já vou dar uma palhinha para você sobre como funciona. Mas alguns programas têm desafio online, por exemplo, a gente está agora com o grupo de JCA, que tem desafio online, a gente está com a Ativos, que tem a parte do fit cultural somente, que é importante, a gente só vai fazer ali o FIT especificamente. Quem fez o FIT já tem a possibilidade de passar para os painéis. A gente vai ter ali toda uma etapa ali de triagem. Também tem a parte de inteligência artificial, né? Mas é bem rapidinha. Você envia áudios especificamente sobre as perguntas que são feitas. Você responde em menos de 5 minutos. Então, assim, é um processo que ele tem algumas etapas, sim. Depende de cada processo seletivo, mas todas as etapas são bem rapidinhas. A depender, né, claro, se o processo tem desafio online ou não. O desafio, normalmente, por exemplo, a Ativos, ela estava com um desafio online antes. Só que a gente percebeu que, poxa, a gente quer simplificar o processo, a gente quer que as pessoas aprendam bastante sobre o agro e fiquem engajadas com a empresa. Então, a gente retirou ali o desafio, ele não é mais eliminatório, e a partir disso, a pessoa que faz o FIT, ela vai para a próxima etapa, que também é bem rapidinha, e já tem a etapa de dinâmica online. Então, tem as etapas, como eu te falei, né? Mas são etapas rápidas e que a gente tenta ali sempre dar o maior suporte possível para o nosso candidato. Muito bom, a Renata falou, são bastantes testes. Gente, eu já senti na pele essa emoção. Mas já que eu tô com a Karina aqui, ó, eu coloco ela na parede já, e já para ela tirar essas dúvidas, falar, na Eureka é diferente, tá, gente? Vocês não vão ficar lá fazendo tantos testes, aqueles períodos longos que ninguém mais te dá sinal de vida, né? Ah lá, o Sidney falou. Processo da Eureka, SLC, muito bom, leve, processo de sucesso é persistir. Olha a coisa bonita que ele falou aqui. Sidney. Muito bom. E aí, falando sobre o você acredita que hoje é um dos setores mais promissores para esses jovens talentos? Com toda certeza, assim, eu tive a oportunidade de ir até a Ativos, a uma usina da Ativos, foi super legal, e praticamente a maioria das pessoas ficava na empresa, assim, 20, 30 anos, 40 anos. Então, é um setor muito promissor, porque é um setor que está sempre se especializando, como a gente falou, e também trazendo tecnologia, né? Então, é um setor que está sempre inovando, trazendo ali, de fato, a tradição junto com a inovação, fazendo com que as empresas sempre prosperem muito. Então, a gente vê empresas, né, de grandes nomes, de muitos anos de mercado, que estão cada vez mais crescendo e sendo importantes para o PIB brasileiro. E, com isso, as pessoas se sentem seguras, né, de estarem nessas organizações. Então, a gente percebe, por exemplo, na Ativos, eu estava conversando com uma analista de comunicação, inclusive, na Ativos tem também essas áreas, né? Não especificamente no trainee geração agro, mas futuramente talvez a gente tenha aí vagas diferentes. Mas, falando com uma analista de comunicação, ela falou que o pai dela já tinha trabalhado na usina por mais de 30 anos. Eu fiquei, caramba! E ela já está há mais de 10 anos. Então, assim, além de ser um setor que realmente está sempre em crescimento e está sempre prosperando, ele também traz muita prosperidade para quem faz parte dele. Então, é isso que eu tenho percebido e também conversado com outras pessoas. Percebi que é um setor muito seguro para quem entra, né, de fato, e hoje é o que a gente busca, né? Eu acho que a geração Z, ela também tem muita dificuldade de se manter em determinado lugar quando ela não se sente segura. E eu acho que o agro é um setor que traz muita segurança nesse sentido. Traz uma certa estabilidade, né? Porque a gente, até nas outras lives, quando eu converso com profissionais de outros setores, né? Que tem muita gente que acompanha a nossa live e não tem a noção que o agro é a base hoje de tudo, gente. Tudo vem do agro. Então, tem essa parte hoje da sustentabilidade, mas é um setor permanente. Então,
depois que você entra e se engaja, hoje eu sou uma defensora do agro, nem adianta falar aqui, não é porque eu estou no agroagenda, não, mas a gente está dentro, a gente tem um outro ponto de vista. Então, vocês que estão acompanhando a nossa live aí, pessoal, entra nesses projetos, entra lá no site da Eureka, porque o setor do agro só tende a crescer cada vez mais. E me fala agora, Catarina, sobre marketing. Como que ele pode aí também ajudar a fortalecer a marca empreendedora no agro? Como que essa comunicação em si ela pode inspirar, engajar nos projetos de carreira aí na área de campo? Boa. Então, eu acredito que assim, uma coisa que eu percebi muito com a Ativos especificamente é que comunicar a Ativos seria muito fácil, porque é muito legal. É muito legal fazer parte ali da usina, é muito legal ver todo o processo de produção de energia, de moagem da cana, de colheita da cana, quando a gente viu os maquinários ali retirando a cana, a gente participou também de tudo isso. E é muito legal, só que as empresas às vezes não sabem como comunicar isso. Às vezes elas não sabem como tirar do papel, né, e mostrar para o jovem que, caramba, isso é muito legal, trabalhar no campo é legal. Você só precisa saber como mostrar isso para o seu potencial candidato, né? Então, como as empresas podem fortalecer? Entendendo onde esses jovens, né, estão, de fato, entendendo o comportamento desses jovens, como a gente já estava falando sobre isso, né? Quais canais que eles estão no TikTok, como é que a gente vai comunicar? Porque trabalhar no campo é legal por meio do TikTok, fazendo um vídeo rápido, trazendo sobre a rotina de um estagiário ou de um trainee. Então, é muito sobre trazer experiências. Hoje, o marketing ele tem se moldado muito em trazer experiências como histórias para que as pessoas se sintam próximas, né, de fato, e engajem com determinada organização, setor ou qualquer outra questão, né? Então, o storytelling ele é muito importante nesse sentido. É juntar, basicamente, né, o storytelling de tudo, que é legal, é muito legal trabalhar no campo, é muito legal ver tudo isso acontecendo. Só que as empresas, às vezes, não sabem onde e como comunicar. Às vezes, por exemplo, eu percebo muitas empresas, porque justamente por ser um setor mais tradicional, e não me entendam mal do setor tradicional, mas que inova muito, mas justamente por ser um setor mais tradicional, traz aquela robustez de um profissionalismo muito sério, que a geração Z hoje não engaja muito, digamos assim, né? Aquele vídeo manifesto que tem aquela narração super séria, super profissional, não é o que engaja com a geração Z hoje. Então, o marketing ele auxilia justamente porque você começa a entender, caramba, onde está o meu público? Como é que eu vou alcançar esse público? Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um e-mail, eu vou fazer um disparo de WhatsApp? Uma coisa que a gente percebeu, por exemplo, é que as pessoas estão parando de engajar muito com e-mails. As pessoas não, os jovens especificamente. Então, é basicamente isso, é a gente entender onde esse jovem está, comunicar de forma assertiva para esse jovem, para que ele sinta que aquilo é muito mais do que ele está imaginando. Quando eu fui para Ativos, que eu vi que, caramba, o agro é muito mais do que eu estava imaginando. É muito mais legal, é muito mais completo. É realmente, assim, um super programa. Eu fiquei muito engajada, assim, com a empresa quando eu fui. Fiquei muito maravilhada com como funciona cada processo. E eu fiquei, caramba, é basicamente mostrar o que é isso para os jovens. Então, a gente basicamente tentou transformar o que era a experiência de viver a Ativos, de viver o agro na Ativos, ser essa geração agro, por meio das redes sociais, por meio dos canais que o público está. Então, acho que isso é o foco ali, isso é o que o marketing faz para que fortaleça a marca das empresas aí para o público-alvo deles. Muito bom, muito bom. Sabe, você falou de TikTok? Eu fui baixar o TikTok outro dia, porque a galera jovem tá toda lá, né? E aí tem o pessoal mais experiente que já tá no Facebook, né? Exato. Então, são públicos diferentes. Hoje a gente ainda estava conversando sobre essa parte de e-mail marketing, que é tanto e-mail marketing que chega. E aí você só vai assim, às vezes eu só vou lá, tum, 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 não dá, gente. É propaganda que você não aguenta mais. Ó, o Kleberson tá aqui dando boa noite, pedindo um emprego. Arruma um trabalho aí pra mim na soja. Ô, Kleberson,
você faz favor de ir lá se inscrever Por no site favor. da Eureka, aonde você estava durante toda essa nossa live aqui de quase 1 hora, que você quer me dar o número do seu celular aqui. Eu nem a, nem a Catarina, a gente quer seu número não, tá? Você faz o favor de ir direto lá no site da Eureka, tá? Pessoal que está entrando agora, a gente está falando sobre crescimento de carreira, que move um dos principais setores aí do Brasil e do mundo, que é o agro, tá? Então, não precisa deixar o contato de vocês aqui não, tá, gente? Por favor, vai direto lá no site. Vai E no nosso falando... Instagram, que lá no link da bio tem todos os programas abertos. Fica a dica. Muito bom. Bom, e falando sobre tendências, quais tendências que você observa, Catarina, nessa área de... vou falando um pouquinho Tem essas expressões em inglês que a gente fala que é employer branding, que é essa parte de atração de talentos. Falando nisso, tá, pessoal? Um diferencial para vocês é outro idioma, viu? Coloca aí no currículo aí que isso aí já é algo muito, muito interessante. Hoje, você falar inglês em muitos lugares é o básico, tá, gente? Então, além de se profissionalizar, fica a dica da Nicole, como se fosse... fizesse parte do programa aí de contratação. Tá mais que certo, Nicole. É isso aí, é um super diferencial. Tanto inglês como muitas línguas, né? A gente, inclusive, spoiler, talvez tenha aí programas internacionais, fiquem ligados aí nas nossas redes. Mas, bom, o que eu vejo de tendência, né, para o employer branding é uma coisa que a gente já tem visto direto, assim, na nossa organização, que é trazer a experiência do colaborador para rede social, né, para as estratégias de canais onde esses candidatos estarão. Então, como é trabalhar nessa empresa? E trazer o colaborador como um porta-voz dessa empresa, né? Justamente porque, assim, é o colaborador que vai poder te falar como é trabalhar lá de fato. E não daquela forma engessada, de uma forma autêntica. Ele é um embaixador porque ele é engajado com a empresa, né? Normalmente a gente faz, por exemplo, programas de embaixadores aqui na Eureka, que é super interessante ver que as pessoas elas engajam com isso de forma pessoal. Elas gostam tanto da empresa que elas pedem para fazer parte, né, desse programa. Então, é muito interessante que o Employer Branding hoje, ele tem focado muito nisso, né, de fato, em trazer o colaborador como um potencial ali, embaixador, trazer a experiência dele, porque justamente é isso, né, o Employer Branding é a gestão da marca empregadora da empresa, ali é a gestão da reputação da empresa. E quem reverbera essa reputação é o colaborador. Então, uma tendência muito grande é justamente trazer essa experiência, trazer o metaverso, que é super interessante ali, fazer com que as pessoas, os candidatos, eles tenham experiências imersivas ali com a empresa. Durante a pandemia, a gente já começou a ver, né, alguns eventos que traziam essa experiência de metaverso, você participar como se fosse de uma feira online. Então, isso é super interessante, por exemplo, porque eu não posso ir para o Mato Grosso do Sul agora, para o programa de traineativos, por exemplo, mas seria super legal se eu tivesse ali a possibilidade de ver como funciona uma usina no dia a dia ali pelo computador, né? Então, utilizar isso também é uma super forma de engajar, né, com os candidatos. E também o uso de inteligência artificial não tem para onde a gente fugir, né? Hoje na Eureka, por exemplo, a gente já está já desenvolveu, na verdade, já colocou em prática o Fator H, que é a etapa de entrevistas por inteligência artificial. E é claro que é uma questão que está logo de início, né? A gente está implementando agora em alguns processos, mas com certeza ele só vai melhorar cada vez mais, e isso é uma tendência muito grande, a gente usar a inteligência artificial a favor dos nossos processos, para melhorar os nossos processos. Porque antes o pessoal ficava ligando, né, para o candidato para tentar tirar algumas informações específicas dele, que às vezes tiravam um tempo muito grande, né, do recrutador. Agora, com essas perguntas específicas e com o candidato respondendo por WhatsApp, porque é assim que funciona o Fator H, tá, gente? É super legal. A gente faz uma pergunta para você e você responde por um áudio no WhatsApp. Então, assim, é super interessante, é super rápido, prático, melhora os processos. Então, a inteligência artificial também é uma super tendência para o nosso mercado. Muito bom, né? Muita gente acha também que a inteligência artificial tá aí para tirar o emprego de ninguém, de alguém, né? Mas não vai tirar o emprego de ninguém, a não ser você que já não trabalha legal, né? Ó, o Kleberson tá falando que segue.
vocês faz tempo, a Eureka, tá? E vê os vídeos e como faz para trabalhar com vocês. Ô, Kleberson, você que chegou agora também, tá? A gente está falando sobre carreira aqui faz um tempinho, então você entra lá no link da bio, tá? Do Instagram da Eureka, porque o Agrogenda não faz contratação, tá? Vocês estão acompanhando a gente aqui. A gente faz vários anúncios, inclusive, viu, Catarina, de vagas de emprego. Anunciamos também como Eureka, que está com estágio trainee. Entra lá no site da Eureka e entra no link da bio que você vai ver as vagas aí. Kleberson, você está empregado rapidinho. E, Catarina, que conselho que você daria aí para o pessoal que está começando agora a carreira no agro? Boa. Então, é uma coisa que eu tô percebendo também na minha carreira hoje, tá? É um conselho, assim, de amiga mesmo, de alguém que tá se desenvolvendo também, que é foquem bastante no autoconhecimento. É muito importante para qualquer carreira. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Faça uma autoanálise e tente entender onde você precisa melhorar. E isso não é conselho de coach, gente. É verdade, verdade verdadeira. A gente precisa muito entender quais são os nossos pontos fortes para que a gente também consiga comunicar de forma assertiva e entenda também, poxa, eu tenho um gap aqui, então eu preciso desenvolver isso. Eu, por exemplo, percebia um gap muito grande com análise de dados, né? Então, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a fazer cursos sobre, e me apaixonei, gente. Estou muito animada com essa área, acabei descobrindo aí uma nova paixão que eu quero desenvolver no meu ramo profissional, né? No meu continuar de carreira, digamos assim. Então, a autoanálise e o autoconhecimento, ele é super importante justamente porque você vai entender onde você precisa melhorar e quando você descobre novos caminhos, você pode se apaixonar, inclusive, por outras coisas que vão te auxiliar no seu dia a dia. A análise de dados, por exemplo, é super importante para o meu trabalho. E quando eu coloco isso em prática no meu dia a dia, só melhora todas as minhas campanhas, melhora ali o progresso das minhas campanhas, melhora também o progresso das minhas atividades, eu tenho mais noção de onde eu posso seguir, como eu posso seguir. Análise de dados também é um super conselho, tá, pessoal? Qualquer área, qualquer pessoa precisa adotar análise de dados no seu dia a dia, porque é com eles que você vai saber qual decisão tomar. Então, esses são os conselhos, tá? Foca aí no seu autoconhecimento, estuda sobre você, faz uma psicóloga, escreve aí no seu caderninho, né? Coloca pontos fortes, pontos fracos, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. E vai escrevendo como um brainstorming mesmo, para que você consiga ali colocar em prática o que está faltando no seu dia a dia. A gente ficar na mesmice às vezes não é legal, às vezes a gente fica desmotivado sem saber que a gente está precisando realmente melhorar em determinada questão. Às vezes a gente fica, por exemplo, parado numa tarefa que a gente não está conseguindo fazer por falta de técnica, por falta de algum conhecimento em específico. Por que não começar a estudar esse conhecimento específico? É importante que você tenha essa visão crítica, né? Essa autoanálise é importante porque você pode ser crítico com você mesmo sem também se magoar, né? Vamos com calma, ninguém precisa ter um martírio aí no seu dia a dia. É mais para você entender mesmo como você funciona e como você pode melhorar. Porque as empresas hoje buscam isso, profissionais que estão sempre buscando a melhora, que estão sempre ali, de fato, entendendo onde eles podem melhorar, onde eles podem reverberar, onde eles podem, de fato, colocar ali em prática o que está faltando no dia a dia deles. E no dia a dia da empresa também, porque quando você se capacita, você também começa a ter um olhar diferente e também a trazer coisas novas para a empresa que você está participando, né? Então, é muito importante, é sobre isso. E um outro conselho que eu dou para vocês também, pessoal, façam atividades extracurriculares. Aquilo que a Nicole falou no meio da live sobre as empresas contratam pelo currículo e demitem por meio das suas competências comportamentais, né? É muito verdade. É muito verdade. Não importa se você tem uma técnica impecável, se você não sabe lidar com uma outra pessoa no seu trabalho, se você não sabe fazer ali um trabalho em equipe, por exemplo, né? Então, as atividades extracurriculares fazem com que vocês desenvolvam essas habilidades comportamentais que são muito importantes para o mercado. E quando você desenvolve isso antes de entrar numa empresa, por exemplo, já é um grande diferencial, porque você só tem a crescer muito na sua técnica quando você chegar ali na empresa, né? Principalmente por programas de porta de entrada, que é o que a gente faz aqui na Eureka. A gente foca muito, principalmente se você tem vontade de aprender, se você é curioso, tem esse olhar curioso, tenha vontade de crescer junto com a empresa,
tenha vontade de estar na empresa. É muito importante que o seu propósito esteja alinhado com o propósito da empresa. Não confundam também o propósito de ser uma coisa única pelo resto da sua vida. Não, pode ficar tranquilo, seu propósito pode mudar. Mas é muito importante que os seus valores estejam alinhados com o que a empresa que você está participando hoje também tem. Então, é basicamente isso. São alguns conselhos que eu trouxe, que eu acho que é importante reforçar algumas questões. Mas é basicamente isso. Nossa, mas eu fiquei assim, ó, é inspirador esse seu conselho, sabia? Porque Que você bom. fez uma terapia, assim, num resumo que já rendeu horas de tratamento para muita gente que está acompanhando. Entendeu? Eu achei que você fosse falar atividade física na hora que você falou atividades. Aí eu, eita, gente, aí Não. olha que sem graceira que eu falei agora. Você falou tão. Foi tão inspirador isso que você falou agora. Eu vou pegar esse trecho da live aí que você falou e vou colocar aí pro pessoal. Toda hora tá repetindo, repetindo esse autoconhecimento. Olha quem chegou aqui, a Nicole. Nicole, a gente falou de você no começo da live, só agora que você foi aparecer aqui. Quando Poxa, terminar a live, Nicole. você vai e assiste tudo de novo, tá bom? Ah, eu ia te perguntar sobre as competências e você já falou e frisou, é algo muito importante, né? Além da parte profissional, essas competências pessoais e falar para a gente também como transformar esses desafios em oportunidades, né, de crescimento profissional e pessoal. Legal, legal. Nick, uma coisa que eu comecei a perceber muito, né, ultimamente, é que os desafios, eles vêm muito para auxiliar a gente a crescer em determinada questão. Como a gente faz com que esse desafio, ele nos auxilie, né, no dia a dia? Basicamente, é começar a olhar para esse desafio como uma forma de crescimento. É claro que tudo tem a sua especificidade, é claro que depende do desafio, depende do que você está passando ali no dia a dia. É claro que quando você está passando por uma situação muito difícil na sua vida pessoal, não é essa mesma questão. Mas eu, por exemplo, falando de forma pessoal, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o desconforto. E eu acho que isso é um problema da geração Z. A gente foi criado ali de uma forma que os nossos pais nos blindavam de muita coisa. Claro que não todos, mas muitas pessoas eram blindadas de determinadas situações e têm hoje muita dificuldade de estarem ali em ambientes desconfortáveis, né? E eu me encaixava muito nisso. Um aprendizado que eu tive muito grande, né, na minha trajetória profissional, principalmente nos últimos meses, é que o desconforto é a vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, basicamente, olhar de uma forma diferente para esse desconforto. Tá bom, tá desconfortável aqui. O que eu posso fazer para melhorar o meu cenário? Tá desconfortável aqui. Como eu posso tirar uma lição disso? Tô sendo meio coach, né? Eu sei disso, mas assim, é uma questão que realmente mudou muito o cenário da minha vida, mudou muito a forma de pensar no profissional que eu tenho hoje. A gente basicamente vive para resolver conflito, principalmente no mercado de trabalho, gente. Não tô mentindo para vocês, não. Assim, a gente que está aqui no dia a dia do mercado, a gente que está se desenvolvendo na carreira, é todo dia uma bomba diferente. Então, assim, a gente precisa realmente aprender a lidar e principalmente aprender com esses erros, né? Então, poxa, eu errei aqui de uma forma, como eu posso mudar isso a ponto de que eu não faça novamente? Quais são os caminhos que eu tenho aqui para melhorar essa situação? E a resiliência, que é uma competência muito importante no mercado, ela fala muito sobre isso, né? Você está numa situação desconfortável, você precisou, por exemplo, mudar completamente determinada tarefa. Você fazia, os processos da sua área eram determinados processos e do nada mudou tudo. Você precisa ter a resiliência de aprender a lidar com isso e de aprender a fazer esse novo cenário, a trabalhar nesse novo cenário. E o desconforto e a resiliência, eles acabam andando muito juntos, justamente porque, beleza, você estava fazendo de uma forma, agora você vai fazer de outra forma. Tá desconfortável. Mas como eu posso melhorar nesse cenário? Como eu posso trazer um crescimento e um aprendizado com isso? Então, não tem ali uma fórmula de bolo, assim, eu acho que é muito mais mudar o seu mindset, porque eu tinha um mindset de caramba, eu só reclamo, 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 ainda dou umas reclamadas, não vou mentir não, mas eu ficava muito nessa posição de vítima mesmo, de poxa, tá acontecendo tudo de ruim, o que que eu faço para melhorar? Agora não, agora às vezes eu reclamo, é bom reclamar, dar uma reclamada é importante, mas como é que você melhora isso no seu dia a dia? Como é que você traz ali um aprendizado do que você está passando agora?
Eu sou uma outra pessoa desde que eu comecei a adotar esse aprendizado e acredito que é muito sobre isso. Muda o seu mindset, muda a sua cabeça, entenda que viver é desconfortável, que você vai ver que esses desafios estão vindo para você crescer. E infelizmente é isso, gente. Muito Não bom. tem muita saída, não. Você sabe que essa palavra reclamar, eu ouvi um tempo atrás, porque o ele vem de repetir, né? De duplicidade. Então, quando você reclama, você está clamando, quer dizer, Exato. fazendo aquilo de novo e de novo. E esse é o conselho, gente. Para de reclamar, segue, aproveita as oportunidades. Já está quase dando tempo da nossa live aqui. Eu falo que esse tempo voa. Você viu como que voa, Catarina? Mas eu queria que Boa. você, se você pudesse aí definir o futuro hoje do agro para gente, um legado aí que você gostaria de deixar para o pessoal, dos novos profissionais aí, tanto do agro como esses jovens profissionais. Muita gente acompanhou aqui a nossa live, a gente viu, foi, voltou, mas são pessoas assim que estão interessadas, né, em ter uma oportunidade de trabalho, de estágio ou trainee, que são, olha, gente, programa trainee são fantásticos, porque ela não falou, mas programa, além de ter essa super chance na carreira, paga muito bem, tá? Não é não? Paga, gente. Trazendo um spoilerzinho aqui, o salário da Ativos é de R$ 8.000, tá? Auxílio mudança, diversos benefícios incríveis, tá? Então, assim, vale muito a pena. Mas uma palavra para eu definir o agro, o futuro do agro, né? Não tem jeito, é tecnologia 100%. Se não for inteligência artificial daqui a 10 anos, vai ser algo ligado a isso, porque tecnologia é melhoria de processos. E o agro está sempre focando nisso. Como a gente melhora os processos. Antes, o que era feito de forma arcaica, agora é feito de forma automatizada. Como a gente automatiza cada vez mais esses processos, né? Então, para mim, na minha concepção, tecnologia é de fato o futuro do agro, cada vez mais, porque já é muito tecnológico. E um legado, assim, o que me faz mais feliz hoje é poder trazer emprego para pessoas que estão iniciando a carreira, estão em transição de carreira. Só de fazer isso já me faz muito feliz e trazer esse legado, saber que pessoas estão passando pelos programas que eu estou gerindo, que eu estou organizando, na parte de comunicação especificamente, mas saber que eu estou levando empresas tão boas, né, para esses jovens e que esses jovens vão ter um futuro brilhante no mercado de trabalho, que vão ter um futuro brilhante dentro dessas empresas. Eu acho que é o legado assim que eu não tenho nem palavras para descrever. O que é isso, sabe? É o meu propósito, é o que me faz ser feliz hoje, é o que me faz estar na Eureka hoje. Então, é basicamente isso, assim, não tem preço receber aquela mensagem daquela pessoa que passou e que vem emocionada falando para você, te agradecer, e que foi um processo humanizado, que foi um processo incrível, e é isso, é muito gratificante. Bom, olha, parabéns aí pelo seu trabalho. É incrível, eu imagino essa experiência. Inclusive, eu, quando tive a oportunidade de também ter um trabalho através de uma empresa humanizada como essa, eu fiz questão também de mandar uma mensagem, um agradecimento, né? E é como é isso, você vai fazendo um filtro. Eu tenho certeza que tem jovens promissores aí em busca de oportunidades. Então, a Eureka já deu essa pincelada aí de tantas oportunidades que tem no Brasil, um salário muito atrativo. Pessoal que chegou agora, agradeço vocês por estarem aqui. Entra lá na bio da Eureka, entra no site, tem duas oportunidades aí do setor do agro muito atrativas, tanto do estágio quanto trainee. Bom, Catarina, eu quero te agradecer por esse bate-papo aí tão inspirador, tão jovem, dando dicas tão valiosas, né, para o nosso público aí. Falou sobre carreira, propósito, futuro no setor, né, que continua movendo o Brasil, que é o setor do agro. Então, assim, você compartilhou aí de experiência, conhecimento para a gente, aquelas dicas todas do mindset. Parem de reclamar, pessoal. Então, agradeço o pessoal que acompanhou até agora a gente. Continua ligado no AgroAgenda, que é o maior portal de eventos, conteúdos aqui do agro. Obrigada a Eureka por ser nossa parceira. E é isso, Catarina. Fecha com chave de ouro aí, manda um recado para esse pessoal que está procurando oportunidade.
Boa, super obrigada, Nicole, por esse convite. Foi super legal, foi super interessante bater esse papo com você. Parabéns também ao Agroagenda, que traz tanto conteúdo importante sobre o setor, desmistificando o setor mesmo, porque muita gente também não conhece. Tem um estigma ali que não necessariamente é o que realmente é, né, de fato. Então, super obrigada aí por essa oportunidade. E, galera, por favor, não deixem para depois, assim, são oportunidades incríveis que a gente tem aqui na Eureka. Então, realmente, se capacitem, foquem aí no desenvolvimento profissional de vocês, pessoal também. E essa questão do desafio, realmente que a gente estava conversando, né, sobre o desconforto, é realmente uma questão que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, super obrigada aí por toda essa oportunidade. Quero que vocês se sintam tranquilos e abertos a se comunicarem com a gente, qualquer dúvida, qualquer questão. Temos o suporte aí, mas entre em contato com a gente. Meu Instagram é Catarina Simões, fiquem à vontade aí. E é isso, pessoal. Se capacitem, se inscrevam nos nossos programas. Se não, é sobre isso, tá tudo bem, mas foquem bastante no conhecimento, que conhecimento é uma coisa que vocês vão levar para a vida. Então é isso, super obrigada aí por ficarem até o final e agradeço demais aí ao Agroagenda por essa oportunidade. É isso aí, muito bom. Se capacitem, vocês que são o futuro desse país. Exatamente. Jovens. Obrigada, obrigada, Catarina. Obrigada, minha xará, Obrigada. Nicole, que fez a ponte aí pra gente. E a gente se vê na próxima live. A gente vai trazer mais histórias, mais insights sobre campo que conecta, transforma e gera oportunidades. Obrigada, gente. A gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Catarina. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.